Jeremias, abra sua Bíblia comigo aí. Jeremias capítulo 38. Versículo de número 5 até o 13. Jeremias 38. A partir do versículo de número 5 até o 13. Eu vou ler com vocês aqui na NVI. Diz assim a palavra de Deus: o rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos. Ele está nas suas? O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas à cisterna. Não havia água nela, mas somente lama. Somente? Vamos lá, Betel. Somente? E Jeremias atolou na lama. Pega na mão da pessoa que vai pagar o lanche depois do culto para você. Fala para ele assim, ó. Segura na mão dele e fala assim: é verdade. Jeremias atolou na lama. Vamos continuar a leitura. No entanto, Ebed-Meleque, o cuxita, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim. E Ebed-Meleque saiu ao palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram aos profetas Jeremias. Eles o jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o cuxita: leve com você 30 homens, sob as suas ordens, e retire o profeta da cisterna, antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens, e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Diga: sala abaixo da tesouraria. Pegou alguns trapos e roupas velhas, e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o cuxita, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para servirem de almofada para as cordas. Jeremias assim o fez. Assim como as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. E você diz amém. Só até aqui, gente. Preste atenção. O profeta Jeremias, ele era um profeta um pouco diferente. Ele nasce em um lar onde os pais eram tementes a Deus. Quando Jeremias nasce, os pais olharam para ele e disseram assim: o meu filho será um sacerdote. A melhor coisa, querido, é quando pais têm capacidade de abençoar os filhos. Eu, desde que as minhas filhas nasceram, desde que ela estava na barriga da Elisa, eu já profetizava que todas seriam do altar. Jeremias nasce, é uma criança normal, pastora, até os 12 anos. Aos 12 ele é enviado para um lugar chamado Anatote. Qual é o nome do lugar? Anatote era uma aldeia sacerdotal, onde homens vocacionados, jovens vocacionados, eram enviados pelos seus pais para aprender valores, aprender a lei de Moisés, e ali
ficava em média entre 12 a 14 anos. E Jeremias, ele foi enviado para lá. E ali ele cresceu, aprendeu, absorveu valores, conheceu a lei. E ele volta para sua casa. E ele volta para sua... Agora eu quero liberar uma palavra profética para você que é pai, para você que é mãe. Levante sua mão. Eu quero profetizar que os seus filhos irão mais longe do que você. Eu quero declarar que a unção dos seus filhos será muito maior do que a sua. O casamento dos seus filhos será melhor do que o seu. O chamado do seu filho será maior do que o seu. Seus filhos pisarão em lugares que você nunca pisou. Seus filhos conquistarão aquilo que você nunca conquistou. Porque aquilo que você sonhou para os teus filhos é menor do que aquilo que Deus já projetou para ele. Jeremias, ele volta para casa. Saiu de casa falando fino, voltou falando grosso. Saiu com o rosto liso, voltou com o rosto barbudo. E ele tem uma experiência agora no seu quarto. Deus aparece para ele dizendo assim: Jeremias, ainda antes que formasse os seus ossos, eu já te conhecia. E eu te dei como profeta das nações. Ele disse: não, eu vou ser sacerdote. Os meus pais me mandaram para Anatote. Não, seus pais queriam que você fosse sacerdote, mas eu te escolhi para ser profeta. Querido, nós temos desejos sobre os nossos filhos, mas a última palavra sobre a vida deles, o ministério deles ainda vem de Deus. Quem está entendendo? Aí Jeremias fala assim: não, eu ainda sou uma criança, não sei nem falar. Cara barbudo, gente, ainda sou uma criança. E Deus falou assim: não tem problema, abre a sua boca, come desse rolo, porque eu vou colocar as palavras nele. Ei, levante a sua mão. O segundo semestre será marcado por palavras que Deus vai te dar. Jeremias então ele recebe isso. E aí agora Deus fala algumas coisas pesadas para ele. Pastor Paulo, olha as palavras que Deus fala para Jeremias. Jeremias, você vai ser profeta, porém você vai pregar para ouvidos surdos. Sabe o que significa isso, igreja? Está dizendo: ninguém vai dar ouvido às suas palavras. Aí Deus fala: Jeremias, você está proibido de casar. Você não terá filhos. Jeremias, e você não vai ver nenhuma das suas profecias se cumprir. Querido, Jeremias recebe o chamado dele, dizendo que ele não teria esposa, não teria família, não teria filhos. Senhor, mas eu vou ficar sozinho? Jeremias, a minha graça te basta. Senhor, mas eu não vou ver minhas profecias se cumprir. Não, Jeremias, só profetiza. Queridos, é tão bom. Hoje eu estava fazendo uma live, entrou 2 irmãos aqui da igreja, falando: apóstolo, estamos esperando o senhor aqui em Novo Horizonte. Nem sei se os irmãos estão aqui hoje, que estava na live, falando que estava me esperando. Aí uma irmã mandou uma mensagem assim para mim: pastor Valmir, apóstolo, tudo que o senhor profetizou o ano passado está se cumprindo na minha vida. Que é muita mensagem, eu não consigo lembrar o nome da irmã. Se tiver aqui, irmã, se manifeste aí, não sei se está ou não. E aí, é tão legal, é tão gostoso você ver Deus fazendo. Agora, Jeremias, querido, todas as profecias dele se cumpriu, todas, mas depois da morte dele. Então veja o chamado dele. E aí agora ele vai pregar nas nações, vai profetizar. Só que antes disso, o reinado era o reinado do rei Zedequias. Qual rei? Ficou horrível. Qual rei? E Zedequias estava ouvindo os conselhos de 2 homens, um chamado Ananias e outro chamado Semaías. E o conselho era: enfrenta Nabucodonosor, enfrenta o rei da Babilônia. E Deus dá uma palavra para Jeremias dizendo: Jeremias, fala para o povo não lutar, para eles se entregarem, porque se lutar vão morrer, porque foi o próprio Deus que enviou
Nabucodonosor e o exército da Babilônia é para acabar com tudo, é permissão minha. Zedequias vai até o palácio, só que chegam lá, ele diz: eu tenho uma palavra para entregar para o rei. Não, você não pode entrar. E o profeta fica na porta do palácio. O rei então manda chamar os líderes do exército e fala: olha, pode reunir os soldados, nós vamos para a guerra. Quando esses líderes saem, reúnem o exército, Jeremias fica profetizando: olha, assim diz o Senhor, se vocês forem, vocês vão morrer. Não vão, porque não vai sobrar nada. Assim diz o Senhor, se entregue, se entregue. Ananias e Semaías ouvem isso e vai falar para o rei: rei, os soldados não querem ir para a guerra. Mas por que não querem ir? Eles estão com medo, porque o profeta Jeremias está lá profetizando que eles vão morrer. Agora eles estão com medo, não querem ir. O senhor precisa fazer alguma coisa contra o profeta. Aí vem o versículo 5 que nós lemos. O rei fala assim: eis que o profeta está nas suas mãos, eu não vou me opor a nada que vocês quiserem fazer, faça o que vocês quiserem, o profeta está em suas mãos. O rei, olha lá, ele está nas suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Mas tem uma coisa que eles não sabiam, pergunte para mim o que? Que antes dele estar na mão dos homens, o profeta estava na mão de Deus. Eu quero declarar sobre você, sua casa, haja o que houver, seja a ameaça qual for, nunca se esqueça que antes do homem tentar colocar a mão em você, você está na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Quem crê nisso? Escute, olha que interessante isso. Aqueles homens pegam Jeremias profetizando, amarra as pernas dele numa corda e sai arrastando ele, pastora. E eles vão até o poço de Malquias, um poço com mais de 10 metros de profundidade, um poço desativado. E eles pegam Jeremias com as cordas e jogam Neemias no poço. Eles jogam Neemias onde? Jeremias. Eles jogam Jeremias onde? Jeremias vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que ele para no fundo do poço. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o profeta estava agora no fundo do poço. Olhe para mim. O profeta fez alguma coisa de errado? Sim ou não? Não. Entenda uma coisa: todos nós podemos parar no fundo do poço. Talvez tem pessoas me ouvindo que o primeiro semestre o seu casamento chegou no fundo do poço. Talvez tenha pessoas aqui que a sua vida com Deus chegou no fundo do poço. Talvez tenha alguém aqui sentado me ouvindo que a sua empresa, o seu negócio talvez esteja no fundo do poço. Talvez o seu relacionamento com o teu filho, com a tua filha está no fundo do poço. Talvez as tuas finanças estão no fundo do poço. Escute, talvez as suas emoções chegou no fundo do poço. E todos nós podemos parar no fundo do poço por duas situações. A primeira delas é por escolhas e decisões que nós tomamos. Dependendo da decisão que eu tomar, dependendo da escolha que eu fizer, eu posso parar no fundo do poço. Mas quando eu vou parar no fundo do poço, não por uma decisão minha, mas por uma permissão de Deus, significa que Deus está preparando uma experiência comigo. Se você chegou no fundo do poço e não foi por uma escolha sua, fica tranquilo, é porque Deus marcou uma grande experiência com você. Quem está entendendo? Jeremias vai caindo, mas o poço estava desativado, não tinha água, só tinha lama, e o profeta agora estava na lama.
Eu venho hoje aqui como um profeta, trazendo uma mensagem do céu, para dizer que no segundo semestre, Deus vai tirar pessoas da sua família da lama, Deus vai tirar parentes da lama, Deus vai, lá na sua célula, Deus vai usar a sua célula para tirar pessoas do fundo do poço, para tirar da lama. Quem está entendendo? Esse ano não acaba com ninguém atolado na lama. Eu sinto Deus aqui. O profeta cai, ele tenta sair, mas quanto mais ele tenta, mais ele se afunda na lama. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Fala: quando estamos no fundo do poço, a pior coisa que podemos fazer é tentar sair com as próprias forças. Fala: quanto mais você tenta sozinho, mais você se atola. Não adianta, se você tiver com problema na pornografia, você tentar sair sozinho. Não adianta, se você tiver com algum problema sério, você tentar sair sozinho. Quando nós estamos no fundo do poço, pastor Tiago, nós precisamos de uma intervenção divina. E Deus está em Betel para dizer: o segundo semestre será marcado por intervenções divinas. Intervenções divinas. Está começando a semana profética, começou ontem, mas eu venho hoje como profeta para te dizer: você está preparado para receber intervenções divinas? Quando Jeremias já não tinha mais força para tentar, quando as forças dele se acabaram, quando os recursos dele se acabaram, começou o recurso de Deus. Ei, olhe para mim. Quando o seu recurso acaba, começa o recurso de Deus. Tem alguém que precisa desse recurso, dessa intervenção? Eu vejo uma mão levantada, eu vejo duas. Tem mais alguém que precisa disso? Tem mais alguém que precisa disso? Então fique atento. Pergunte para mim: por quê? Porque a ajuda está chegando. Nesse momento agora, Deus levanta um homem cuxita, chamado Ebed-Meleque, que ele era etíope. Olhe para mim, um homem que não conhecia a Deus, não servia a Deus, servia a deuses pagãos, com costumes pagãos, e adorava outros deuses. Deus levanta Ebed-Meleque, um oficial do rei, que tinha acesso ao palácio. Jeremias conseguiu entrar no palácio? Sim ou não? E Ebed-Meleque? Levante sua mão. Deus vai te conectar a pessoas que têm acesso que você não tem. Deus vai te conectar a pessoas que têm alguns acessos que você não tem, só para ajuda chegar para você e a promessa se cumprir. Eu venho hoje aqui para te dizer: prepare-se para um tempo de conexões do céu. Ei, Ebed-Meleque agora, ele chega para o rei e falou: rei, está sabendo o que aconteceu com o profeta? Ele falou: não, entreguei na mão dos homens, jogaram ele na cisterna, lá não tem comida, ele vai morrer de fome. Ô rei, me permita ajudar ele. O cara nem sabia quem era Jeremias. O rei falou assim: pega aí uns 30 homens e ajuda ele lá antes que ele morra. Ebed-Meleque agora reúne 30 homens, pastor. Ele reúne 30 homens e fala: olha, vocês vão me acompanhar, porque nós temos uma missão. Qual missão? Vamos ajudar Jeremias. Ei, você concorda comigo que Ebed-Meleque era um improvável? A irmã concordou? O pastor concordou? Você concorda comigo que Ebed-Meleque era alguém improvável? O segundo semestre será marcado, guarde isso no seu coração, por ajudas de onde você menos espera. Deus vai criar situações improváveis para te abençoar. Quem está entendendo? Olha para o irmão do seu lado e fala assim:
abra o seu coração e creia para ajudas improváveis. Escute isso aqui. Em 2018, nossa igreja deu um passo de fé e adquirimos um terreno. E a parcela desse terreno era R$90 mil por mês. E tinha parcelas balão de 800 mil. Uma igreja com 2 anos. Foi um passo de fé porque eu tinha uma palavra que Deus ia nos honrar. Pastor, teve uma ocasião que faltava R$60 mil para nós pagarmos. Faltando 6 dias nós não tínhamos o dinheiro. Fiz um apelo no culto de domingo para os irmãos. Os irmãos ajudaram com o que puderam. Quando somou tudo, ainda faltava 50 mil. Na segunda-feira, meu telefone toca. É o pastor Denilson? Falei, sim, sou eu. Falou, pastor, eu sou advogado tal, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, mas sobre o que é? Não posso falar por telefone, é um assunto. Eu falei, então estou aqui na igreja, vem aqui. Olha o que aconteceu, profeta Márcio. Ele chegou lá, prazer, meu nome é tal, tem uma sala que nós podemos conversar? Falei, tem. Aí ele fala, o negócio é o seguinte, pastor, o meu cliente morreu. Aí eu, quem que era o seu cliente? Falou, o nome você conhece? Falei, não. Ele colocou a igreja no testamento. É o quê? Ele colocou a igreja no testamento e só está faltando a igreja assinar para poder dividir as coisas. Eu falei, qual que é a parte da igreja? Falou, R$70 mil. Isso é Deus, irmão. Eu orei e falei, Senhor, que Deus o tenha. Abençoa os herdeiros. Na minha história, irmão, 47 anos de idade, eu nunca vi ninguém colocar a igreja em testamento. Nem membro coloca, imagina ímpio. Ajudas improváveis. Se prepare, porque não importa qual seja a área que você estiver precisando, Deus vai enviar ajudas improváveis. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí Ebed-Meleque agora chega, vai até uma sala embaixo da tesouraria que tem umas roupas velhas, uns trapos, com aqueles homens, junta aquelas roupas, e eles vão até o poço. Eles vão até quando chega no poço, eles olham e gritam assim, Jeremias, você está vivo? Estou vivo, pela misericórdia de Deus, porque enquanto tem vida, tem esperança. Quem está entendendo? Eu estou vivo. Então preste atenção, Jeremias. Estou jogando aí umas roupas. Coloque embaixo das suas axilas, embaixo dos seus braços, para te servir por almofada. Porque nós viemos aqui para te ajudar e te resgatar. Ele coloca as almofadas, joga a corda. Está segurando? Estou segurando, pode puxar. Não. Não vai ser desse jeito não, Jeremias. Amarra nas almofadas. Porque você está fraco, você pode soltar. Não vou soltar não. Jeremias, você não está entendendo. Para sair do poço, não é do seu jeito, é do meu jeito. Entenda algo. Para sair do fundo do poço, não pode ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus sabe como tirar as pessoas do fundo do poço. Ok, Jeremias? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Começa a puxar. Começa. Jeremias está subindo. Pode puxar um pouco mais rápido? Não, porque a corda é velha, pode rasgar, pode se romper, aí se você cair, você morre.
Pega na mão dessa pessoa que vai pagar o lanche para você aí. Fala para ele assim: fica tranquilo, Deus vai tirar do fundo do poço. Fala, mas é no tempo dele, no ritmo dele, da maneira dele. Quem está entendendo? Aí agora, Jeremias chega até a superfície. Quando Jeremias sai para fora, que ele olha a luz, ele estava no fundo do poço, no meio da lama, sim ou não? Pergunta que eu te faço: ele saiu limpo ou sujo? Eu não ouvi. Todo o fundo do poço deixa sequelas. E talvez você chegou aqui, talvez você já passou pelo fundo do poço numa depressão, talvez você já passou pelo fundo do poço quando você sofreu um divórcio, talvez você passou pelo fundo do poço quando seu filho foi preso, talvez você passou pelo fundo do poço quando descobriu que teu filho estava usando drogas, talvez você passou pelo fundo do poço quando você passou uma crise financeira, eu não sei, mas todo o fundo do poço deixa marcas. Eu quero te falar que Deus te trouxe hoje aqui, você foi escolhido a dedo, porque Ele quer tirar sequelas do fundo do poço. Quando Jeremias sai, todo sujo, tinha vestes novas separadas para ele. Levanta a sua mão, porque tem vestes novas que Deus vai te entregar. Tem vestes novas que Deus vai te entregar. Deixa eu ver se tem alguém que quer. Deixa eu ver se tem alguém que quer vestes novas aqui. Ei. Jeremias agora, ele tira a roupa suja do fundo do poço e ele coloca vestes novas. Eu não sei quais foram as vestes que você usou até ontem. Eu não sei qual foi o tipo de lama que você se sujou, mas Deus preparou vestes novas para o segundo semestre. Eu vejo algumas pessoas que crê. Deus preparou vestes novas para o segundo semestre. Ei. Repita comigo: posição. Diga comigo: vestes novas e posição. Fica de pé, para você pensar que está acabando. Repita comigo: vestes novas e posição. Jeremias agora ganha vestes novas. E no versículo 13, ela é colocada agora em uma posição de honra, no átrio da guarda. Olhe para mim. Eu sei que a beleza não ajuda, mas se esforce. Escute. Esse semestre que começa hoje vai terminar com você de vestes novas, longe do poço e numa posição de honra. Coloca o versículo 13 por gentileza. Escute isso aqui, olha lá. 38:13. Acho que o computador é projetado para não projetar o 13. Então coloca aí 3.813. Assim com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu. Diga comigo: permaneceu. Onde? Diga comigo: permaneceu. Pergunta por quê? Porque na nova posição que Deus vai te colocar não será lugar de passagem, será lugar de permanência. Você pode aplaudir o Senhor?